Vamos lá, pessoal, então. Olha, para não ter problema de distribuição, nós já fizemos aqui um sorteio, aqui à mesa. Quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro a falar. Então, pela ordem de fala, vou chamar aqui os convidados para a mesa, né? Primeiro, companheiro Arcari, Valério Arcari, professor aposentado, titulado do Instituto Federal de São Paulo. Obrigado, companheiro, pela sua presença. Segunda companheira Joaninha, representando a CSP com Luta, Central com nossos filiados. Obrigado, Joaninha, pela sua presença. Terceiro companheira Rosana, desculpe. Obrigado, companheira, pela sua presença. Também quer explicar o treinamento de luta. E o quarto companheiro Cleiton, da Universidade Federal da Bahia, é isso? Beleza, companheiro? Tem um prazerzão ter aqui contigo. A ideia do debate é o seguinte, pessoal. A ideia do debate é o seguinte: os companheiros da mesa terão. Universidade Federal do Oeste da Bahia. O foco. É luta! A proposta da mesa vai ser o seguinte: nós vamos, no primeiro momento, 15 minutos de fala, para os companheiros fazerem exposição. Depois a gente abre para o plenário. O plenário discute fortemente o tema. Depois volta para a mesa em ordem contrária, com 7 minutos para cada um na mesa. Ok? Esclarecido? Tranquilo? Podemos fazer assim? Beleza. Beleza? Então vamos ao primeiro companheiro Valério Arcari, 15 minutos. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu tenho 15 minutos para falar sobre a conjuntura, então vocês vão me perdoar, vou falar muito rapidamente. A única maneira de tentar deixar algumas ideias mais fixadas. Bom, nós estamos sempre dentro de uma situação e dentro de uma conjuntura. Uma situação é um prazo médio e longo. Conjuntura são prazos mais curtos. Há, inclusive, temporalidades mais amplas, como as etapas e as épocas. Mas, grosso modo, nós estamos no Brasil, nos últimos 3 anos, numa situação reacionária. E uma situação reacionária significa que a relação social entre as classes é muito desfavorável para a classe trabalhadora. Ocorreu uma unificação da classe dominante a partir de determinado momento, 2015, 2016. Os setores médios da sociedade brasileira deslocaram-se para apoiar o tipo de choque social, político que os capitalistas exigiam que fosse feito no Brasil, e a classe trabalhadora, diante dessa ofensiva, foi derrotada. Não encontrou forças, confiança, inspiração, programa, direção. A classe trabalhadora ficou uma parcela perplexa, outra confundida, outra desmoralizada. Alguns setores de vanguarda mais avançados resistiram, mas a situação é uma situação reacionária, e desde então, com o golpe parlamentar, o processo Lava Jato, a condenação, a prisão de Lula e finalmente a vitória de Bolsonaro, a situação reacionária se aprofundou. A partir do 15 de maio, nós começamos a ter um movimento de resistência com mais robustez, com mais potência, mas não foi suficiente até agora para inverter, mudar a situação. E depois, finalmente, com a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, em julho, dentro da situação reacionária, se fechou a conjuntura aberta do 15 de maio, estamos de novo numa conjuntura muito defensiva. Esses são marcos gerais. Situação reacionária. O segundo marco muito importante é que não houve derrota histórica da classe trabalhadora. Poderia ter acontecido. Não nos enganemos, não há somente derrotas históricas quando há tanques nas ruas. Derrota histórica não acontece só quando dá Pinochet, com tanques, métodos de guerra civil, aniquilação imediata dos sindicatos,
processos na escala de dezenas de milhares de inquéritos contra os líderes sindicais, destruição da esquerda, fuga em massa dos setores mais avançados, da vanguarda, exílios, métodos de guerra civil. Não, também se pode dar, e já aconteceu na história, processos de derrota histórica sem que haja esse tipo de ruptura contra-revolucionária. Mas não aconteceu no Brasil. Ainda. Ainda significa que nós podemos, evidentemente, suspirar aliviados. A derrota é grave, é uma derrota político-social, uma derrota estratégica. Não estamos falando de acumulação de derrotas táticas, impeachment, pressão de Lula, eleição de Bolsonaro, governo de extrema-direita. Dentro do governo de extrema-direita, liderança de uma corrente de inspiração neofascista. Não é derrota tática. Isso não é uma derrota eleitoral como foi a eleição de Fernando Henrique, reeleição de Fernando Henrique em primeiro turno dos anos 90, dirige aos mais veteranos, que se recordam dos anos 90. Não é disso que nós estamos falando. Muito mais grave. Muito mais grave. Não é uma derrota tática, é derrota estratégica. Não é derrota histórica. São 3 tipos diferentes de derrota. Calibrar é importante. Não adianta exagerar. Não vai abrir um caminho mais fácil. Seja tentando introduzir leveza e ligeireza na derrota, seja torturando as mentes dos ativistas sindicais, dos movimentos feministas, dos movimentos populares, com prenunciando que a derrota histórica já aconteceu ou se não aconteceu é iminente. Nenhum desses exageros é útil. São marcos gerais. Na conjuntura, entrando na conjuntura, do ponto de vista da conjuntura, o elemento central é que a estagnação econômica se mantém. Ou seja, os choques, sucessivos choques, fundamentalmente monetários, que foram introduzidos desde o governo Temer, foram, agora com uma perspectiva de 3 anos, insuficientes para estimular o grande capital brasileiro, o investimento externo e, portanto, alavancar uma fase de recuperação sustentada da economia brasileira. Não foi suficiente. O que é o choque monetário? Choque monetário fundamentalmente significa, a forma mais simples dele é a redução da taxa Selic, que agora tem um spread de 2%, que é o mais baixo da história. Ou seja, fundamentalmente o que o Estado faz é tornar o acesso ao crédito mais barato. E ele está dizendo para a sociedade: consumidores, comprem, indivíduos, investidores, invistam. Essa tem sido a política e, para os padrões de uma economia periférica, semi-periférica como é a brasileira, hoje a taxa é muito baixa, significa que a base monetária está em expansão, mas não há recuperação. Não há. Então, esse é um tema absolutamente central da conjuntura. Porque nós não estamos falando dos 3 trimestres do governo Bolsonaro. Nós estamos falando dos 3 anos que nos separam do golpe parlamentar e da posse do governo Temer. Desde então veio a política do choque monetário, até agora não funciona. Eles vão tentar agora um choque de outra natureza, que provavelmente é também insuficiente. O choque de outra natureza é acelerar as privatizações. Nós vamos assistir agora, a partir do segundo semestre, uma aceleração de um programa de privatizações selvagens que culmina num leilão fundamental, que é a seção onerosa do pré-sal, em que se estima que a União vai fazer uma arrecadação de 120 bilhões de reais, que para o que é a economia brasileira e para o que é o orçamento do Estado brasileiro tem importância. Este é o próximo passo, o choque das privatizações. Nós não sabemos, porque as previsões sérias têm limites, ninguém nasce com um GPS interno que permite prever sem margem de erro
o que vai acontecer, nós podemos, com um método de boa ciência, indicar tendências. Mas essa ideia de que tem o GPS interno e a intuição, isso é uma ilusão, é uma mania de grandeza. Mamãe disse que neném era muito cheiroso e ele acreditou. Então, analistas que afirmam que sabem o que vai acontecer não merecem ser levados muito a sério. Mas sim, a tendência grave é que nós estamos ainda diante de uma longa estagnação. A longa estagnação faz com que a crise social se agrave. Então nós temos hoje já bastantes indicadores sinalizando a gravidade da crise social. Nós temos fenômenos espantosos, como o retorno de epidemias de sarampo. Já não bastava a chikungunya, a dengue, nós temos agora sarampo. Ou seja, nós temos uma cobertura da vacinação, que é uma conquista que o Brasil começou a ter há 40, 30 anos atrás, se perdendo. Nós temos outros indicadores que são dramáticos, como a estagnação do salário médio e o drama fundamental, que é que nós temos 40% da população, da força de trabalho, da população economicamente ativa, hoje no trabalho informal, compõe o semi-proletariado brasileiro. O número de contratos, de carteiras assinadas no setor formal da economia está fundamentalmente estagnado. Nós continuamos sempre naquela oscilação entre 33 e 34 milhões de carteiras assinadas, e o desemprego aberto atinge algo em torno de 12 milhões de pessoas num país em que a população economicamente ativa está estimada em 105 milhões. Então 12 milhões é algo muito significativo. Muito, muito bom. Portanto, a sociedade brasileira está se transformando numa sociedade mais desigual, invertendo uma curva histórica. Está ficando uma sociedade mais pobre, está se transformando numa sociedade mais embrutecida. Então, o tema do embrutecimento. Nós temos um fenômeno que o mundo observa com espanto, com horror, para dizer as coisas que são, que é que as cidades brasileiras, nós temos hoje uma taxa de homicídios que é espantosa para o estágio de desenvolvimento econômico e social que tem no Brasil. É simplesmente espantosa. Nós estamos falando de 30 assassinatos para cada 100 mil pessoas, sendo que em muitas capitais brasileiras os números estão acima de 40, de 50, de 60, de 70 assassinatos para cada 100 mil pessoas. Então nós temos uma dramatização da violência urbana e a sociedade está fracionada em torno deste tema. Na conjuntura, nós tivemos um impacto dramático do assassinato da Ágata no Complexo da Madeira. Teve grande repercussão no Brasil e no mundo. Talvez, nós podemos falar, quando pensamos no último mês, o assassinato da Ágata, junto com o discurso do Bolsonaro da ONU, foram os dois eventos que atraíram a atenção do mundo para o Brasil. E, em grande medida, foram os dois eventos que atraíram a imensa maioria do nosso povo, que no dia a dia não acompanha a política, não são militantes sindicais, não são ativistas sindicais, para tentar atribuir sentido ao que está acontecendo no Brasil. Então, no que remete, então, ao tema do governo e o discurso do Bolsonaro. Do ponto de vista da conjuntura, o segundo elemento. Bolsonaro ainda tem o apoio da maioria da burguesia. Isto é muito importante nós compreendermos. Isso não quer dizer que não haja tensões. Há todo tipo de tensões entre a classe dominante e Bolsonaro. Veja, o Bolsonaro foi um improviso histórico. Se nós usarmos uma referência filosófica, no sentido hegeliano, Hegel, um pensador liberal de grande importância do século XIX, ele utilizava o conceito do acidente histórico. O marxismo absorveu esse conceito. O acidente histórico é uma improvisação da história. Algo precisa encontrar uma solução e a sociedade utiliza o material humano que tem. Então, não nos enganemos. Bolsonaro, por ter sido eleito presidente, não deixou de ser um primitivo. Bolsonaro é um primitivo. Numa linguagem mais coloquial, mais sóbrio, Bolsonaro é um bolsão. O conceito de bolsalidade é um conceito que todos nós conhecemos,
remete à ideia da idiotia. Então, nós estamos num ambiente sindical, somos todos, a gente briga muito, mas todos compartilhamos o mesmo projeto. Nós sabemos, uma compreensão comum, nós sabemos que há idiotas. Entre nós não está proibido reconhecer que há idiotas. E há idiotas que chegam ao poder. Não é a primeira vez que os idiotas chegam ao poder. Agora, observe, isso não quer dizer que isso não nos pode levar a subestimar a classe dominante. A classe dominante tem tido os capitalistas brasileiros. A classe dominante são os capitalistas, certo? Não são os engenheiros e os médicos. Eu sei que os dentistas, todo mundo pode ter raiva de engenheiro, médico, dentista, com as razões para ter, dependendo da sua experiência de vida. A classe dominante são os capitalistas, os donos do capital, não os donos de carros blindados. Coisas diferentes. A classe dominante é invisível para todos nós. Ao vivo e a cores. Eu não quero ofender ninguém na sala, mas acho muito provável, improvável, que algum de nós aqui tenha encontrado um membro da classe dominante. Cruzou talvez em um aeroporto. A classe dominante brasileira, ela tem uma relação conflituada com o Bolsonaro. É uma relação conflituada porque ela não pode apoiar a posição do Bolsonaro de ser cúmplice da queimada da Amazônia. Pessoal, o que aconteceu em agosto suspende, por período indefinido, o acordo comercial Mercosul-União Europeia. Só para a gente entender o que aconteceu em agosto. É indefensável. Não passa nenhum parlamento europeu esse acordo. Nossos dominantes não gostam. O acordo é muito... Para que o acordo se desenvolva, a expansão do mercado brasileiro para a produção de commodities do mercado brasileiro, do mercado europeu, é muito bom. Então, nossos dominantes têm tensões com o governo Bolsonaro, cito o exemplo da Amazônia, a outros, por razões de tempo. Isso não significa que a brecha para derrotar ou para iniciar um processo de isolamento político-social, a brecha que vai permitir impor uma primeira grande derrota, que nós não impusemos ainda, não vai depender destas conflitualidades dentro da relação da classe dominante com o Bolsonaro. Essas conflitualidades atravessam tudo. Outro grande evento da semana, evidentemente, foi a declaração do Janot. Creio que todos sabem, o ex-procurador da República anunciou que esteve seriamente tentado em matar o Gilmar Mendes, disse que segurou a arma com a mão esquerda, com a direita, mas a direita não respondeu, aí segurou com a mão esquerda. Uma história completamente mirabolante, espantosa. Evidentemente, isso é um cálculo político. Gente, dizer que quer matar o Gilmar Mendes significa virar um herói da extrema-direita. Compreendem? Há uma extrema-direita que tem entre 15% e 25%. Ninguém sabe exatamente qual o nível de densidade desta corrente da sociedade brasileira. Mas não é, digamos, fora da realidade. É plausível que um entre cada 4 brasileiros adultos com 18 anos ou mais, nós estamos falando mais de 30 milhões de pessoas, apoiam a extrema-direita. 7% dos brasileiros acham que é terra plana. Isso dá mais de 12 milhões de pessoas. Entre acreditar que a terra é plana, 500 anos depois do Fernão de Magalhães, cruzar o estreito da América do Sul e apoiar um vigilante, um justiceiro, um Batman com corpinho de pinguim, que dizia que queria matar. Mas entendem qual é a ideia? Isto evidentemente abre uma crise política. Vocês viram que a decisão do Supremo é evidentemente uma derrota em torno de uma tecnicalidade, mas é uma derrota da Lava Jato. Ou seja, o Supremo não constitui maioria em torno de uma alegação hipertécnica, não é técnica, entende?
hipertécnica. Quer dizer que as alegações finais têm que seguir uma certa ordem e diferenciando a condição de réu delator e réu não delator. É hipertécnica. E isto colocar a possibilidade da suspensão de toda uma operação política ou policial que foi chave para explicar o impeachment, a condenação à prisão de Lula, a eleição de Bolsonaro. Não tem eleição de Bolsonaro sem Lava Jato. E agora o Supremo diz: foram longe demais, com estes métodos é inaceitável, a democracia foi violentada, rasgaram a Constituição. É gravíssimo, isso não é possível sem o apoio da classe dominante. Portanto, significa que há uma divisão da classe dominante entre manter o apoio incondicional à Lava Jato e levá-la até o fim, ou interromper a Lava Jato. É disso que se trata o julgamento do Supremo. Evidentemente vai haver modulação, quarta-feira, a situação do Lula é o nó de todo este problema, evidentemente. Por quê? Porque, para concluir, para compreendermos a conjuntura, o terceiro e último elemento que eu quero vos apresentar é qual é a situação dos movimentos de massas. Por que a classe trabalhadora ainda não se colocou em movimento? Houve grandes manifestações, houve 15 de maio, foi lindo. Eu imagino que nas cidades que vocês estão, posso falar do São Paulo, foi impressionante, realmente tinha 200 mil, o pessoal anuncia 450 mil, mas vocês sabem que líder sindical, incluindo os nossos, quando sobem em cima do carro de som, entram num estado alterado de consciência. E cada um vale por 3. Que é um bom critério, porque nós somos bons. Então por que não pode um de nós valer por 3? Mas tinha 200 mil, mas não tinha 2 milhões. Só para dizer ter sentido as proporções. Entendeu? Então, temos um movimento de resistência, mas a rigor a classe trabalhadora ela começou a se mover, mas digamos em movimentos lentos. Há uma tensão, mas a tensão está crescendo. A classe trabalhadora não entrou em cena. Tivemos o 15, tivemos o 30 de maio, depois tivemos o 14 de junho. Em alguns setores organizados houve manifestações, atrasou a entrada. A classe trabalhadora começou a se mover. Se quisermos, começou a se enrijecer os músculos, ranger os dentes. Ranger os dentes não é se levantar. Então, há vários erros na análise, perigosos. Um é não perceber que a classe trabalhadora já está rangendo os dentes. Ao outro, no outro extremo, é exagerar e achar que ranger os dentes está pronta para morder a jugular do governo Bolsonaro. Não está pronta para morder a jugular. A jugular é uma artéria sensível do pescoço. É a morte. Então, o tema é como abrimos o caminho e acumulamos força para impor uma derrota ao governo Bolsonaro. Como vai ser este processo? Porque esse processo dessa natureza dependem da direção, mas dependem também de uma dinâmica quase molecular de computação de forças, que não tem, é uma experiência prática de milhões de pessoas. Claro que a direção tem que ser um ponto de ação. A direção tem que colocar no horizonte uma perspectiva de luta que as amplas massas sintam confiança que podem abraçar. Se a direção exigir das massas que elas façam o que elas não podem fazer, evidentemente é um blefe. Não está errado blefar com o inimigo, mas está errado blefar com a nossa base social. Neste momento, evidentemente, ainda não há condições para uma greve geral contra o governo Bolsonaro. Condições não existem. A direção sindical, todos os dirigentes sindicais podem se reunir, de todas as centrais sindicais, fazer a dança da chuva, convocar os tambores, levantar as bandeiras mais bonitas, e não vai ter greve geral, porque neste momento a classe ainda não tem esse estado de ânimo. Mas, por outro lado, ela já está rangendo os dentes, a crise social está se agravando, e é possível, se a frente única for construída, é possível fazer ações que acumulam positivamente, que, digamos que, fortalecem a moral, fortalecem a confiança
confiança fortalecem a esperança. E o Sinasef está chamado a tentar fazer no 2 e 3, uma ação nacional poderosa. Eu imagino que as dificuldades são enormes, mas tenha confiança, como em outros momentos do passado, a rede dos institutos federais vai cumprir em cada uma das cidades em que nós estamos presentes. Vai ser um ponto de apoio para aqueles que querem lutar contra Bolsonaro. O Sinasef levanta uma bandeira sem manchas. Vocês podem se orgulhar de ir para a rua com essa bandeira levantada. Obrigado. Obrigada, professor Valério. Agora, a Janinha Oliveira, representante da CSP com Lutas, que vai ter... Valério passou 4 minutos. Então, vamos dar ao mesmo tempo para todos. Então, 24 minutos para a Janinha Oliveira, pela CSP com Lutas. 19. Nós corrigimos aqui, aí passamos de 15 para 20. Desculpa eu não ter informado a presidente. Então 20 minutos, aí passou 4, aí vai assim, 24. Então, boa tarde. Boa tarde às companheiras mulheres, né? Final de semana, reunidas para decidir ações para a classe trabalhadora, para os seus filhos, aos companheiros homens, a todos os companheiros aqui presentes. Eu sou Joaninha de Oliveira. A maioria das pessoas sempre achou que isso era um apelido, porque obviamente Joaninha a gente tem poucas. Uma vez eu cheguei no aeroporto de Florianópolis, que eu sou de Santa Catarina, e a mulher falou que a tua reserva é para Paris, né? Eu falei, não, é para Guarulhos. Ela falou, não, Joaninha é Paris. Eu disse, Guarulhos. E tinha outra Joaninha que ia para Paris. Então, mas a sorte é que o meu nome é Joaninha porque o meu pai, a mãe dele chamava Joana, cada irmão, cada filho que nascia a mulher, primeiro chamava Joana. Então tem 10 primas Joanas, como eu nasci menor, ele botou Joaninha. Essa é a origem do meu nome, nada original. Então, mas se bem que não me incomoda muito, porque é a Joaninha do Cinti, do STU, da Conlutas, das Lutas. Então, esse é o meu sobrenome. Rapidamente, eu fui fundadora do PT, da CUT, do Cinti, do PSTU, da CSP com Lutas, a Convergência. Felipe me incomoda há anos, então não é nenhum negócio. Ele conhece bem, inclusive. Olha o trotskismo ainda. Bom, gente, olha o seguinte, aqui eu estou representando a CSP com Lutas, e nesse sentido eu quero então socializar com vocês um pouco das nossas elaborações. Nós entendemos que nós vivemos numa conjuntura mundial, não apenas nacional, mas mundial, de uma crise estrutural do capitalismo, e é muito bom a gente começar por aí, a entender se isso é verdade ou não, porque na nossa opinião essa crise é estrutural e significa que ela mexe na base econômica, ela mexe na produção. E nós estamos falando que ela é mundial e que o imperialismo não consegue sair dessa crise tão fácil. Que começou na Europa em 2008, se estendeu, o Brasil se insere nessa crise, em que continentes inteiros aí estão em situação quase de barbárie. Que revelado por os imigrantes, pela classificação de que não é uma pessoa, não é legal, um imigrante não é uma pessoa. E por todos os acidentes que têm ocorrido, acidentes não, os episódios do mundo. O Brasil é parte dessa crise. Se inseriu nela depois de um momento que teve um processo de exportação dos commodities para a China e que teve um crescimento econômico e sim, tinha um patamar diferente
E esse patamar permitiu fazer concessões, algumas concessões, muito no sentido de que alguns dizem esmola, mas de Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, cartão de banco, empréstimos, mas isso acabou. Isso acabou já no governo Dilma. O Brasil se insere na crise econômica mundial, e aí crise econômica tem um elemento essencial, que é a luta de classes. E na luta de classe, o capital tenta buscar de todas as formas resolver sua queda tendencial da taxa de lucro, e isso significa como a opção do capital mundialmente foi fazer com que os países chamados periféricos se transformassem em colônia. Já no governo FHC, quando nós tivemos, por exemplo, no FHC havia uma formulação de que tipo de democracia nós vivíamos. Nós dizíamos que era a democracia colonial. Quando vem aí, foi para a FHC, por exemplo, que o exército foi para a rua em 95 e derrota a greve dos petroleiros. Ali nós tivemos uma derrota histórica, naquele momento da conjuntura. Depois nós tivemos, e aí é importante, nós temos na conjuntura uma relação produtiva em que o capital financeiro ganha cada vez mais espaço, mas por sua vez também se transforma em pó muito rapidamente. Aí a pergunta é: o capitalismo consegue resolver essa crise econômica? Não, a menos que ele jogue a humanidade inteira na barbárie. A menos que ele faça isso. E é por isso que, para resolver parte dela, ele faz projetos de retiradas de direitos históricos conquistados com sangue da nossa classe. Como é o caso de toda essa privatização, da entrega de todo o patrimônio público brasileiro, da reforma da Previdência. Todo mundo sabe aqui, não dá para desenvolver, mas a reforma da Previdência, todo mundo sabe que a Previdência, quando a gente diz assim, a Previdência solidária para todos, blá, 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 compartilhada e não da forma como eles querem fazer. Por quê? Porque a reforma, a Previdência Social, ela começa com um fundo solidário que os trabalhadores fizeram antes de terem direitos adquiridos em lei. Fizeram para que quando um deles ficasse doente, aquele fundo fosse cobrir o tempo que ele ficasse doente. Mas o Estado se apropriou disso. E nós tivemos depois a criação, que foi importante, apesar de quererem destruir integralmente agora o INSS. O SUS é um sistema progressivo. É um sistema progressivo. O problema é que o capital e os governos desviam dinheiro dele. Agora está horrível. Eu fui de greves há tempos, nesse mesmo mês, e de fato a gente está. A situação está difícil. Mas não está difícil só para nós, está difícil no mundo inteiro, mas para nós está mais. A extrema-direita, para nós, Bolsonaro é um governo improvisado, concordo com o Valério, é um governo de improviso. A extrema é um governo de extrema-direita. Classicamente falando, é um governo pró ou pré-bolsonarista. É um governo, não dá para dizer que nós estamos num regime fascista, porque um regime fascista é um regime de terror. Há elementos disso, mas o regime ainda é a democracia burguesa indo para a escravidão. O regime da democracia burguesa é por onde se governa, como se governa, para onde está se levando o povo. E a democracia burguesa fez as suas leis para ser aplicado para ela, a democracia dos ricos. O problema é que essa democracia também tem crise. Também tem processo de crise. Agora, que vem a NU, que a Lava Jato é corrupta, que tem corrupção na Lava Jato, a discussão veio, um quer matar o outro não sei o quê, o que revela uma crise interna. E uma relação da qual nós vamos ter que optar, porque o que está colocado na conjuntura brasileira é o seguinte: nós vamos dizer, como o Bolsonaro faz, que tem corrupção e mantém a impunidade, de Aécio, dos filhos, e mantém a impunidade, ou nós vamos ser aqueles que dizem, como o Lula disse,
que não tem corrupção. Como é que nós vamos fazer isso? Um diz pela impunidade e diz que tem corrupção, mas é a impunidade. Tá bem, deixa, depois você tem debate. E o outro diz, não, a corrupção não é verdade que o PT foi corrupto. Gente, olha só, nós temos pouco tempo, mas a nossa memória não pode ser tão curta. O Bolsonaro é um governo de imprevisto, porque a burguesia não tinha um governo que unificasse toda a burguesia. Improviso, desculpa. Mas ele também é parte da insatisfação do povo brasileiro, que gerou o PT, que gerou Lula, e que viu nos 12, 13 anos de governo o que aconteceu. Porque nós não podemos perder a nossa memória. Nós não podemos fazer isso. Ou a reforma de 2003 da Previdência fez o que com o funcionalismo? O que ela fez com todos os servidores públicos? Ou ter dito que governou e os banqueiros nunca foram tão bem como foram no governo dele? Ou ter menos reforma agrária do que teve na ditadura militar? Isso a gente esquece, gente? Não, por quê? Porque ele foi um governo de conciliação de classe. E num governo de conciliação de classe, todas as experiências que nós tivemos na América Latina, nos Estados Unidos não era, são resultados, obviamente, de um momento complexo em que a extrema-direita assume, e é verdade, o povo brasileiro tem no mínimo 25%. Que são extrema-direita, que acha que tem que matar gay, que acha que tem que matar mulher, que acha tudo isso. É verdade, tem um setor, obviamente que tem, a sociedade é isso. É um somatório, mesmo sendo da mesma classe, da classe trabalhadora. E aí, para nós que temos no Brasil hoje, não foi agora o governo Bolsonaro, isso só aumentou. Mais de 600 mil encarcerados, presos, dos quais 40% não teve ainda nem o primeiro julgamento, a primeira audiência. Estão nos presídios. Eles estão lotados. Aí estoura a crise no sistema penitenciário, mostrando que está falido, e a orientação do governo é: bandido bom é bandido morto, armem todo mundo, vamos armar lá, vamos pegar o latifúndio, o pequeno latifúndio, até a guarda ser medida, pode pegar umas armas, e o setor da classe acha que está certo. Sim, porque acabou roubado, foi isso, foi aquilo, a menina foi estuprada, o que você acha? Tem que matar. Obviamente eu não estou defendendo aqui o armamento e nem o desarmamento, mas eu estou dizendo o seguinte: eu penso, se o cara estuprasse a minha filha, o que eu ia fazer? A gente pensa, e a massa pensa, e a massa pensa. Então, é uma coisa ideológica. E para o funcionalismo público, eu quero dizer, eu sou professora de Química de Santa Catarina, aposentada, lutadora há mais de 40 anos. Sempre houve um discurso ideológico contra nós, servidores públicos, mas ele já teve no outro, com todos os ataques que nos fizeram, mas ele agora está muito maior. Hoje, ser servidor público, a disputa ideológica que o governo faz é de que nós não servimos. Os trabalhadores do serviço público, eu sou professor, vários casos sem aprovar a questão da escola sem partido, vários casos estão entrando aí. A história do kit gay que nunca apareceu é colocada ainda para a educação. As professoras estão, no mínimo, nós somos na educação básica. No mínimo, nós somos, os atestados médicos da educação estão em torno de 60% da categoria doente. A polícia também está nesse ranking aí. E o número de suicídio, vocês viram aí as manchetes aumentando significativamente no Brasil e no mundo. Então, diante disso tudo, qual é a saída? Nós, da CSP Condutas, achamos que é possível derrotar Bolsonaro, Mourão e todos. Se a classe trabalhadora conseguir com suas direções faça uma frente única com um programa, que seja um programa para lutar, um programa que
que se enfrente e que defenda as liberdades democráticas. Inclusive, para defender as liberdades democráticas, é preciso que a classe trabalhadora esteja unida. Teve uma poderosa greve de Correios agora. Se as direções deixassem, a gente fizesse petroleiros, Correios, bancários, funcionalismo, essa é uma tarefa. É uma tarefa que nos está colocando. Fazer uma frente única, ela é única em torno de um programa para ação, programa para lutar, programa para derrotar Bolsonaro, derrotar os governos estaduais, municipais e todos os seus aplicadores do neoliberalismo, que já nem é mais, já está nesse regime de semi-escravidão. Nesse sentido, há uma polêmica no interior das nossas discussões, que é: ou vamos a uma frente única, ou vamos a uma frente ampla. Qual é a diferença aqui? A frente ampla, historicamente, ela existe num momento de unidade de ação, numa situação complicada, situação reacionária muito grave, ter uma frente ampla. A frente única é uma tarefa nossa, mas nós temos muita dificuldade. E sabe por que nós temos muitas dificuldades? Porque há aqueles que dizem que querem frente única e na verdade querem frente ampla, porque acham, dizem, que está em disputa no Brasil 2 projetos eleitorais. Então há uma frente ampla, ou se tenta construir essa frente ampla para desembocar nas eleições de 2022. E a outra, que é a que nós, da CSP Conlutas, nós não somos cretinistas eleitoral, não. Estou dizendo que nós achamos que a tarefa que está colocada para os sindicatos é construir uma frente única para lutar. Aí, para ter a frente única para lutar as direções, tem que ter. Vocês ouviram o informe da Magda? Dia 6, na luta da reforma contra a reforma da Previdência, só a CSP Conlutas foi para a rua. As demais centrais não foram, em poucos lugares foram. Eles não foram. Porque dá para eles uma negociação. Porque está lá a frente ampla para a eleição 2022. E outra, porque está a salvação do território financeiro com o corte do imposto sindical. O que nós vamos negociar para nos salvar? Isso está colocado no terreno das centrais. Isso não é briga, isso é discussão. Isso é orientação. Eu estava no caminhão de som lá no 24 de maio, quando a gente ocupou Brasília, cheirei bastante gás, nem máscara levei, sendo produtor de química. E a gente ocupou Brasília. Ali houve uma demonstração de que como é realmente a classe trabalhadora, como é a luta de classe. O exército de lá era bem minoritário. O exército de cá, que éramos nós, éramos muitos. Não, como diz o Valério, não o número que a gente enxerga ali, né? Mas representados. Porque quando vocês estão aqui, vocês estão representando o país inteiro. Essa é a representação. E é essas ações que a gente tem que fazer. Sair do corporativismo, que é muito difícil. Do economicismo, que é muito difícil. Sair do economicismo, não é que é sair. O sindicato tem que buscar recuperação econômica, obviamente, tem reajuste salarial, senão não vive. Hoje, por exemplo, eu estou lá em São Paulo, eu estou no Central, aumentou o número de moradores de rua. Você sabe que eles não são considerados nada, né? Porque não é só quem mora na rua. O IBGE faz o censo por residência. E eles não têm residência. Então, eles são da rua. Eles não querem fazer como a Dória disse, quer ficar de manhã, dormir num lugar que é sujo, muitas vezes, e sair cedo, para voltar só à noite. Eles querem um projeto de vida. E tem verba para isso, se não houvesse corrupção, se não houvesse desvio, se não houvesse... teria verba. A dívida, o primeiro ponto seria isso, é o primeiro tripé. Suspende o pagamento da dívida externa, faz auditoria, faz como a Maria Luísa foi lá na Grécia e provou, depois, Maria Lúcia, desculpa, e provou, depois teve, não foi outro país que ela teve? Equador. E lá foi o valor investido em educação.
brasileiro, gente, não é mais nem o Estado mínimo. O Estado do bem-estar social pós-guerra, né? Pós-guerra, tem a recuperação da Europa, que tinha condições de garantir saúde, educação, bababá, não tem mais. O Estado que nós vivemos hoje, o Estado é um aparato da classe dominante. O Estado hoje não é mais mínimo, porque ele não garante mais educação, ele não garante mais saúde. Não é que ele não antes garantia, mas era. Agora ele legalizou o APEC 55, que não tem reposição de perdas por 20 anos. Agora eles estão colocando que é possível exonerar servidor público estável. Estável. Com qual critério? Com o critério da avaliação de desempenho. Critério esse que muitas entidades da CNTE, por exemplo, não fazem. E avaliação de desempenho, que significa que eles podem. Por quê? Para poder privatizar. Tudo é privatizar. Ele é ultraliberal no sentido de entregar todo o patrimônio, mas a educação, a saúde, tudo, privatizar tudo. E a contratação dos terceirizados, que sobe muito em todos os nossos setores. Nós, da CSP, defendemos que tenha instabilidade no emprego com esse setor, porque nós estamos ficando numa situação onde eles são maioria e os concursados, uma situação bastante complicada, e nós defendemos que a gente discuta com toda firmeza um programa para a sociedade brasileira, um programa para a nossa classe. E que esse programa, ele parta das necessidades imediatas, mas que ele tenha aquilo que nós, na Fundação do CSP com Luta, defendemos, que foi estabelecer uma estratégia para onde queremos chegar. E a gente tem que chegar, porque senão não tem jeito. Na destruição do sistema capitalista e na construção da sociedade socialista, que de fato o Brasil tem 1% que tem toda a riqueza aí, e tem o resto tudo vivendo na maior miséria. E a gente tem que conseguir construir essa sociedade, porque ela já se demonstrou possível, em que pese não tenha cumprido o requisito da Revolução Permanente na Rússia. Ela se demonstrou possível. E nós achamos, nós da CSP com Lutas, que é preciso unificar a juventude, mulheres, todos os setores em torno a um programa, e vamos para a rua e vamos lutar. Não é que não é negociado, a gente, você não quer negociar, se trata de negociação. Óbvio, a gente faz a ocupação para nos receberem, para podermos negociar. Então, lutar tem que ser aquilo, o ar que a gente respira, que aliás está comprometido. O suficiente. Esse negócio da Amazônia agora ficou muito feio. Não é só porque tem a queimada e tão pouco ela começou agora, mas é por conta da história do posicionamento de um chefe de Estado. Concordo que ele é buçal, mas um chefe de Estado que está pensando. E por fim, eu posso fazer no fechamento isso. Se há possibilidade do Brasil avançar para algum ou autogolpe militar ou coisa parecida. Depois no fechamento eu posso colocar isso. Eu só quero dizer o seguinte: eu sou mãe, professora, e sou da história da luta desse Brasil desde a hora que eu pude, e queria chamar vocês a serem uns solidários uns com os outros. Aqui na mesa tem diversas posições, mas aqui nós somos trabalhadores, nós somos da mesma classe social. E assim sendo, a luta pelo socialismo não será de um partido. Ela terá uma direção revolucionária, mas ela será do povo. É o povo que faz, é os trabalhadores que tomam as fábricas, e são os servidores que vão para a linha de frente tomar gás, e nós vamos continuar tomando gás até derrotar todos os governos, derrotar esse sistema, e vamos botar para fora Bolsonaro, Mourão, o cara do MEC, esses ministros capachos. E é isso aí, corrupto, cadeia, confisco dos bens de todos os corruptos e corruptores, investimento na educação, saúde e todos os investimentos em moradia, investimento na necessidade do povo.
O Brasil tem solução, o mundo tem solução. No momento em que a maioria, que é a classe trabalhadora e os desempregados, tomarem o poder para si e governarem para si. Obrigado aí pela informação. Dando sequência, passo a palavra para a companheira Rosana Vaz Carvalho. 24 minutos. Boa tarde a todos. Eu queria começar essa fala fazendo uma pequena correção. Por gentileza, desculpe, deputada. Só pedir, por favor, silêncio na plenária, porque aqui na mesa o barulho está muito grande, pode atrapalhar os debatedores aqui, por favor. Eu parei o tempo e a gente dá sequência. Gostaria de esclarecimento sobre a avaliação dela, porque pessoalmente sindical às vezes se apresenta outro sindical. Entendeu? Isso aí gostaria de desculpa não ter colocado, mas ela pode. Parei o tempo. Obrigado, meu. Ok? Valeu. Obrigada pela oportunidade. A mesa me apresentou apenas como Rosana. Eu sou trabalhadora nos Correios, sou militante da Intersindical e da SS. A Intersindical, instrumento de luta e organização da classe trabalhadora. A confusão que é feita corriqueiramente entre a Intersindical, instrumento de organização e luta da classe trabalhadora, e a Intersindsol, que é a central da classe trabalhadora, ao qual são filiados ao Partido do PSOL. Carece delongar um pouco da história dessa ruptura? Muito obrigada, eu achei muito oportuna. Agradeço mesmo essa oportunidade, para que a gente não comece com nenhum equívoco. Então, voltando aqui, eu como trabalhadora dos Correios, fiquei muito aliviada do sorteio, embora odeie sorteio. Acho que a sorte não é muito fiel à classe trabalhadora. E fiquei também muito aliviada de ter o Arcário e a Joaninha antes de mim, porque eu acho que faz bastante sentido que eles, né, como a gente acaba colocando num patamar de intelectuais, ou pelo menos o Arcário, Joaninha, traz uma análise de conjuntura que já nos traz elementos para que a gente possibilite já começar uma análise pensando no que a classe trabalhadora está vivendo nesse momento. E acho que a minha função e a minha contribuição aqui, muito agradecida pelo convite, se faz principalmente pelo fato da nossa categoria acabar de ter passado por um momento de greve, e uma greve que tem alguns elementos que vão ajudar a esclarecer o que a educação tem feito tanto pela classe trabalhadora, que é ser essa vanguarda desses ensaios para a greve geral. Eu até vou dar uma provocadinha. O Arcário falou que nós não temos, nesse momento, musculatura para uma greve geral. Não vou aqui divergir, mas eu acho que temos que ensaiar. E aí são os elementos que vão nos ajudar a mostrar se esses ensaios estão dando certo ou não. Um elemento que eu acho que é bem importante, ao começar a falar das greves e dessa classe trabalhadora que está rangendo os dentes, é que ao iniciar a greve dos Correios, a gente sempre escuta da sociedade, né, e principalmente do senso comum, que greve nos Correios tem todo ano, que greve é como Natal e Páscoa. E aí a gente tem que entender que uma categoria que é tão proletarizada, que uma categoria que não é pequena, que esses 103 mil trabalhadores tem uma conjuntura e tem uma condição de trabalho que leva a esse nível de politização de todo ano, que atrás para conseguir garantir minimamente que uma história que não é pequena angariou o que a gente chama do seu acúmulo de direitos, né? Se a gente está falando aqui da defesa dos direitos da classe trabalhadora, é muito importante a gente ver uma categoria que, ainda que não tenha um nível de construção, de consciência de classe, como a gente gostaria que tivesse, já tem pelo menos
o entendimento de que a demanda dos seus direitos o faz lutar todos os anos. E qual é o elemento que eu queria colocar aqui para começar a falar sobre esse momento? À medida que a gente decretou a greve, que não foi nada surpresa, nós sabemos como funciona o movimento sindical, a lei de greve, que surpresa para os patrões não tem nada, a gente vinha de datas e calendários de lutas que foram se construindo. Uma coisa que é nova, porque a gente tem uma tradição de fazer congressos, assim como a categoria aqui dos trabalhadores da educação federal, e a gente já sai, até pela condição de uma categoria nacional, a gente já sai com um calendário construído. Por quê? Construir greve em 5.570 municípios não é tão simples. Então, se a gente não tem uma musculatura, um calendário, um processo de organizar isso e uma tradição, a gente não chega lá. E a gente acaba chegando. Então, a ideia é que, quando começa essa greve, uma notícia que mostra pra gente qual é a conjuntura, em qual balaio a gente está se metendo, é que o GSI já coloca uma nota na grande mídia que está monitorando todas as outras estatais para que esse começo de greve nos Correios não seja um efeito dominó e não coloque essa classe trabalhadora que está rangendo os dentes numa posição um pouco mais alterada, que consiga, de repente, chegar no jugular. Então, vamos lá. O Correio, ele tradicionalmente fecha o seu acordo coletivo dia 31 de julho. Nós iniciamos o segundo semestre de todos os anos, já com um calendário e com um olhar para toda a classe trabalhadora para ver quais serão as mobilizações, né? Porque nós sabemos que uma andorinha só não faz verão. Então, estar atento ao movimento da classe, das outras categorias e principalmente o movimento das outras estatais nos dá, né, como disse o Arcaio, não temos GPS para precisão do que vai acontecer, mas olhar o movimento da classe, olhar a conjuntura, são os elementos que vão nos dar condições de chegar ao nosso alvo, que é a não retirada de direitos e avançar rumo a novas conquistas. Então, vejam. Essa greve, que inicialmente tinha calendário para acontecer no 1º de agosto, e aí eu faço coro com todos aqueles que antecederam a minha fala. A classe trabalhadora está engatinhando, está mostrando aí a que veio, mas que não é fácil, em nenhuma categoria, nenhum movimento sindical, despertar os trabalhadores para uma eclosão de uma greve de um dia para a noite. E confesso que ainda não tenho bem em mente como que é a configuração da categoria nacional. Mas nos Correios, espero que seja um ponto de contato, não um ponto de divergência. Nos Correios, nós temos duas federações, uma cotista e uma CDista, e temos todas as correntes, todos os aspectos de esquerda lá dentro. Então, construir uma greve não é algo tão simples, né? Lá a gente aprende a articular a partir do momento que a gente sai do berço. Senão, nada é construído. Então, se o calendário era para 1º de agosto, obviamente, ele não se confirmou, né? E aí, qual foi a situação? E aí tem algumas peculiaridades que eu acho que faz sentido mencionar aqui, até para a gente entender qual é a conjuntura e o que a gente está lidando para esse ascenso das lutas, para esse ranger de dente da classe trabalhadora. O TST, ele, corriqueiramente, desde o ciclo PT, ele tem se tornado o RH de algumas estatais. E dos Correios, então, é o grande bode da sala. E aos 48 minutos, não é nem 45, já com os acréscimos, o VAR atrapalhando os jogos, aos 48 minutos do segundo tempo, o TST diz assim: vamos relembrar lá que com a reforma trabalhista, né, a gente não tem mais a outra atividade. Então, uma categoria nacional, como a dos Correios, a partir do momento que finaliza o seu acordo coletivo, ela perde todos os direitos, ela volta à CLT. Então, uma luta secular, um monte de avanços, vira fumaça no ar.
O TST, muito sabido, né? Muito de olho na categoria, que faz greve todo ano, e muito sob as asas do patrão e do governo, que nesse caso é a mesma pessoa, é a simbiose pura, vai lá e fala assim, olha, eu dou mais um mês para vocês, porque a negociação de vocês não avançaram, porque vocês precisam aí ter um acordo que de ambas as partes ninguém saia prejudicado, como se isso fosse possível, né? Como se entre patrões e empregados, entre o trabalho e a mais-valia, houvesse um ponto de equilíbrio onde todos saíssem ganhando. Pois é, o TST se faz a esse papel, como a gente sabe, nessa sociedade capitalista, a justiça cabe esse papel de amortecer, de acomodar, de conciliar, e no final da história o prejuízo é do nosso lado. Pois bem, avançamos todo o mês de agosto sem nenhuma negociação. E aí, fizemos um novo calendário de greve. E a empresa mudou todo o seu quadro gerencial. Agora estamos sob a tutela de vários generais. Nem me perguntem como, que eu não me perdi tempo decorando todos os generais, todos os presidentes e vice-presidentes que nesse momento regem uma categoria nacional e com 103 mil trabalhadores. O que a gente percebe? Eu acho que eu não tenho que delongar aqui. Já deu para ver que uma campanha salarial está quase indo pelo ralo, e o que ficou nesse momento como centro das atenções e como bode da sala são as privatizações. E aí eu acho que é isso que nos une nesse momento, no sentido de pauta maior, e a contribuição que nós todos, enquanto classe trabalhadora, como a união, o conjunto de várias categorias, temos que discutir. Nas falas que me antecederam, ficou bem claro que na conjuntura, um dos gargalos que vai dar algum tipo de alívio para essa conjuntura econômica são as privatizações. E, na última semana, pelo menos 3 dos ministros do Boçal, e aí eu acho que não dá para ser outro nome, falou da privatização dos Correios. E aí agora, eu acho que é bom ser bem específico quais são os desafios, quais são esses obstáculos e o que a gente tem conseguido fazer para que a gente juntos entenda qual é o caminho a seguir. Os trabalhadores dos Correios, eles cotidianamente foram nutrindo tudo isso que a mídia coloca como entraves legais de uma empresa que é estatal, mas que também é de economia mista, e como seria esse processo de privatização. Então, os trabalhadores, eles estão, nesse momento, com 2 facas sobre a cabeça. Uma já na jugular e outra quase terminando todo o pescoço. Ou a gente garante o salário de amanhã, o pão que a gente vai colocar na mesa, e aí são 103 mil famílias, ou a gente pensa se a gente vai ficar sem emprego semana que vem, mês que vem. E esse mês que vem, ele está amparado numa garantia que os trabalhadores, infelizmente, ainda estão se ancorando. Eles estão achando que o processo de privatização desse governo será como foi as privatizações simbólicas, como a da Vale, está achando que vai ser de porteira fechada. E se for de porteira fechada, se esse for o cenário, terá que ter o aval do Congresso. Então, muitos trabalhadores acham que nesse momento a luta passa não pela mobilização, não pela conscientização da sociedade, e sim pelo lobby, pelo corpo a corpo de um Congresso que também é expressão dessa sociedade. Que em nenhum momento vai se furtar de votar uma medida de privatização sabendo que as suas emendas estão no bolso, que a corrupção está no bolso, que tudo está garantido e que 103 mil famílias vão para a fila do Cine. Nem sei se existe mais Cine, estou me sentindo velho. Então, o que a gente tem para esse momento? O que a gente tem para esse momento é entender, e mais que entender, conseguir conversar entre camaradas, entre categorias e com a sociedade, o que significa o desmonte dos Correios.
O desmonte dos Correios vem atrelada a todo o desmonte das políticas públicas. Por quê? O que a gente tem que entender que a mídia em nenhum momento vai nos ajudar nesse papel, muito pelo contrário, vai estar no lado oposto, é que ter uma empresa nacional com a capilaridade dos Correios nos 5.570 municípios, trazendo para a classe trabalhadora benefícios através das políticas públicas, dá para esse Estado e para vários governos uma musculatura que, sem ela, quem mais vai perder? Para além dessa categoria que é numerosa, é a sociedade. E aí teve algumas falas aqui que eu fiquei olhando, nossa, isso é exemplo de política pública. Quando o Arcádio falou do sarampo que voltou e falou das vacinas, o Correio, como política pública, faz a distribuição de algumas vacinas, faz a distribuição de alguns remédios, tanto é que é considerado um serviço essencial. Toda vez que a gente vai para a greve, tem o juiz nítido à besta dizendo que a gente tem que voltar porque é serviço essencial. E aí, tantas outras políticas públicas. Nas cidades menores, confesso que eu não atualizei essa informação, mas as poucas políticas de subsídios, como Bolsa Família, Vale Gás, entre outros, em pequenos municípios, fica a cargo do Correio esse tipo de repasse. Então, significa que pequenos municípios só conseguem funcionar ou só tem uma dinâmica dessa forma de organização da sociedade através dessa empresa que é estatal, que é tentacular e que propicia isso de Oiapoque ao Chuí. E aí, pensando nisso, nesse fenômeno de desmonte, né, em todo esse sucateamento que não vem de hoje, que não vem desse governo, eu queria lembrar bem que eu vou tocar nesse ponto, sabendo que há controvérsias, porque para uma categoria como os essetistas, o antipetismo virou um fenômeno que deixou à baila, né, essa questão das eleições burguesas, e muitos, principalmente eu vejo isso em algumas comunicações das centrais, com um olhar assim, eu avisei, vocês votaram no Bolsonaro, eu avisei, vocês seriam vendidos. E isso soa pra gente, principalmente pra gente que está aqui desse lado, né, todos juntos que eu estou mencionando que é óbvio que é a esquerda, como se a gente fosse ingênuo. Ah, a gente votou no Bolsonaro com uma ideia messiânica. A gente, eu estou dizendo a categoria, é óbvio que eu não tenho cara de eleitora do Bolsonaro. Negra, mulher, mãe, trabalhadora. Mas a categoria que hegemonicamente vota nesse presidente, ela não faz isso gratuitamente. E ainda que seja difícil de compreender, há uma coerência nisso. Enquanto o ciclo PT expande a educação, né, traz aí novos campos de institutos federais, a política petista dentro do Correio, ela diverge completamente disso. E aí tem alguns elementos que mostram bem que essa política, ela foi muito nefasta para os Correios. A Dilma, no seu segundo mandato, antes mesmo de nomear qualquer presidente, ela nomeia o presidente dos Correios. Uma política completa de sucateamento. Esse ciclo PT, ele traz para dentro de qualquer unidade dos Correios a troca de uma chefia que estava no movimento sindical, que vem para a gestão da empresa, que vem sem o know-how de fazer essa empresa ser eficiente e vem com uma política assediosa. Nós temos muitos colegas, não só da Intersindical, não só da CSP com lutas, que foram demitidos. E não foi demitido lá na época do FHC. Foi demitido agora. Tem 2, 3 anos, está lutando na justiça para retornar. Tem a sua existência garantida porque a solidariedade de classe não os deixa perecer nesse momento. Muitos deles sobrevivendo com a garantia, com o salário, com o sustento que os sindicatos conseguem fazer. Então, eu não vou me delongar aqui em colocar todos os problemas que o ciclo PT colocou para essa categoria, que
enraivecida vota, né? Vira totalmente para o outro lado, né? Porque o que a gente vê é isso, uma categoria que era hegemonicamente partidária ao PT, que hegemonicamente se organizou dentro daquele partido, que tem grandes lutas, né? O Arcari falou para mim no começo que participou de algumas greves da década de 80, as mais fortes, por sinal, quando estava ascendendo as associações e os sindicatos. Foi preso pela primeira vez. Ele está na mesa? E aí se torna no seu oposto, né? A gente tem o nosso plano de saúde retirado nesse ciclo, a gente tem o achatamento dos nossos salários, a gente tem uma gestão assediosa que vem desse partido, né? Então, eu acho, nesse momento, inevitável não abrir esse parêntese e fazer essas correções, esses esclarecimentos, para que o conjunto da classe trabalhadora não olhe para os excetistas como os primos, os amigos que não souberam votar. E aí, continuando no desmonte, esse fenômeno que acontece aqui no Brasil com os Correios, as nossas federações sempre falam como um fenômeno que aconteceu mundialmente, que é a liberalização dos serviços postais. Mas pasmem vocês, nos grandes centros ou no centro do sistema, os grandes países, eles não se furtaram de permanecer com parte dos seus serviços postais estatais, porque é estratégico, né? Além de estratégico, dá principalmente para alguns países, como os Estados Unidos, como a Alemanha, que não são do tamanho continental do Brasil, a garantia de que os serviços postais vão conectar as cidades e vão fazer com que o Estado esteja presente na sua integralidade. E aí, uma contribuição que eu acho que faz muito sentido é que, nessa tentativa de começar esse movimento paredista em 2019, de começar essa resistência em relação às privatizações, de garantir uma campanha salarial após a reforma da Previdência, que não é qualquer coisa para uma categoria seletista, o que acontece? A gente coloca de lado todas as divergências políticas, toda a questão dos programas políticos que a gente vê com o olhar de cada organização política de lado e unifica a nação. O que é unificar a nação para uma categoria que tem 36 bases sindicais, que tem 2 federações, que tem abrangência no Brasil inteiro? É dizer assim, agora é hora de parar. Porque se a gente não cruzar os braços, nenhum patrão, nenhum governo vai entender que o nosso prato na mesa precisa ser garantido o sustento das nossas famílias. E como aconteceu isso? Aconteceu agora, no mês de setembro. E qual foi a estratégia desse patrão e desse governo? De novo, colocar o TST na nossa cola, desmobilizando e freando uma greve, com certeza alertaria o conjunto da classe trabalhadora para um revés de greves de outras estatais. E qual é o engodo? O TST, nesse momento, está nos meandros de todas as negociações de todas as estatais. Petrobras, Correios. Os bancários parece que se safaram, né? Porque fizeram um acordo aí bianual. E lembrando que esses acordos bianuais, eles são bem simbólicos para algumas categorias. Nos Correios, o único período que a gente foi sucumbido a fazer um acordo bianual foi em 2009, 2010. Por quê? Porque naquele ano precisava reeleger a presidente Dilma e precisava que fosse um ano calmo, uma conjuntura calma, para que toda aquela plataforma de governo se mostrasse verdadeira. Para concluir, eu cheguei pela manhã e aí quando os camaradas estavam fazendo os informes das suas sessões, eu não vou me recordar o nome, que eu ainda estava chegando, algum colega falou que no dia 2 os Correios estariam de greve. Me surpreendeu essa informação. A conjuntura que a gente tem lá é o seguinte:
O TST colocou uma adaga assim no nosso peito e falou assim: ou vocês voltam a trabalhar e eu julgo o dissídio de vocês, ou vocês continuam em greve e eu tiro tudo, como eles têm feito com muitas categorias. Então a gente retornou da greve, a gente vai esperar o nosso dissídio coletivo no dia 2 de dezembro, e nós não temos nenhum indicativo, nenhum chamamento para greve, até porque, como houve esse acordo no TST, qualquer tipo de mobilização nos Correios ia configurar como uma greve abusiva, como uma quebra de acordo. Então, concluindo aqui a minha fala, não imaginei que ia prolongar tanto, eu acho que a contribuição para os trabalhadores dessa categoria é que, se uma categoria nacional como a dos Correios, que está em todo lugar, conseguiu unificar, conseguiu colocar todo o seu projeto, todas as suas peculiaridades políticas de lado, para construir uma grande greve e dizer para esse governo que a classe trabalhadora consegue ranger os dentes e consegue fazer um barulho, aqui não será diferente. Eu acho que dia 2 e dia 3 tem que ser mais um momento de ascenso das nossas lutas. Que a gente siga firme e que a gente mostre, não só para esse governo, mas para qualquer outro governo, que a classe trabalhadora, a única fonte e a única possibilidade de revolução está com a gente. Firmes? Obrigado, agora dando sequência, vou passar o companheiro professor de Ciência Política da UFOB, Universidade Federal do Oeste Baiano, o companheiro Cleiton Emanuel Rodrigues. Por gentileza, 24 minutos. É luta! Boa noite, boa tarde, camaradas, companheiras, companheiros, camaradas da LGBT, fins, negros, negras, índios, índias, povos originários. Por vezes, é preciso retornar um pouco ao passado para compreender o presente. A entrada em cena do neoliberalismo dá-se em meados dos anos 70, início dos anos 80. Lembremos que nos anos 80 tivemos uma grande crise econômica mundial, protagonizada pela alta do petróleo. Na verdade, a crise do petróleo é apenas um marco onde podemos localizar o surgimento de conceitos como a globalização e também neoliberalismo, que preconizava o fim da era keynesiana, do estado da providência, do bem-estar social. Representava esse período Margaret Thatcher, Ronald Reagan, né, que eram os principais representantes dessa política que nascia ali naqueles anos 80. Tanto Thatcher quanto Reagan combatem o estado de bem-estar social e preparam o neoliberalismo, ou seja, a retirada do estado da vida social, o fim do sistema público de assistência, ou seu redirecionamento para o mercado, como na Inglaterra. O prenúncio das políticas agressivas de Estados Unidos e Inglaterra se dá ali na guerra do Kuwait, né, com o Iraque, onde se faz a guerra chamada Tempestade no Deserto, a intervenção norte-americana e europeia na disputa entre Iraque e Kuwait. Este momento é um momento fundamental, porque é um momento onde os capitalistas desenvolvimentistas dizem o seguinte: olha, nós não vamos mais admitir ao Oriente Médio, a países como Irã, Iraque, Síria, Líbia, que detenham a força do desenvolvimento a partir da alta generalizada do petróleo. E isso implicava também o México e a Venezuela.
E aí nós já começamos daqui a entender um pouquinho qual é o problema da Venezuela e qual é o problema do México hoje. Bom, mas vamos um pouco mais adiante. A guerra o interesse pelo petróleo, ele ocasionou, como vocês sabem, todo mundo sabe, várias intervenções norte-americanas, francesas, da ONU, nos países orientais, da Arábia, principalmente os países árabes. A destruição completa do Afeganistão, a destruição da Líbia, da Síria, e isso teve, isso foi como um bumerangue, não é? Porque na medida que os países europeus e Estados Unidos jogavam pesado e destruíam a Síria, a Líbia, eles tinham como retorno uma massa de trabalhadores indigentes, né, que tinham que fugir da guerra, e o lugar mais próximo e mais próspero era a Europa. Da mesma forma, isso aconteceu também em África. É importante notar que dos países onde há maior violência, todos são países colonizados. Então, a colonização tem um papel extremamente importante na nossa compreensão do capitalismo que é aplicado na América do Sul e em África, principalmente. Bom, mas com o crescimento dos refugiados, também começou um outro problema. A Comunidade Econômica Europeia, que em 1984 se transforma em União Europeia, monta um Banco Central Europeu, típico FMI do Centro Europeu, e dali por diante passa a fazer políticas públicas, né, através de financiamento dos Estados, que exigiam dos Estados a quebra da previdência privada, da previdência pública. Esse era um dos pontos fundamentais, mas tinha um outro ponto, que era o Estado ter pouco investimento, gastar pouco em infraestrutura social e gastar mais em infraestrutura econômica, para a garantia das empresas capitalistas, para o crescimento das empresas capitalistas. Ora, o resultado disso em países como que compõem a União Europeia, que tem, na sua grande maioria, são países que têm uma população acima dos 60 anos bem grande, né? Como? Música aqui. Tá uma música tocando aqui, não sei o que é. Bom, eu repeti aqui, mas estudei. Esse problema dos refugiados e também da política econômica do Banco Central Europeu, ele implicou não só um arroxo salarial dos trabalhadores, como uma diminuição dos salários dos servidores públicos, de forma geral, como também uma restrição à aposentadoria, né, dos trabalhadores daquela região. Ora, ao mesmo tempo que isso acontecia, vinha um conjunto de refugiados de fora, africanos, líbios, iraquianos, não é? Ucranianos, que a Ucrânia estava vivendo, porque aí a gente também tem que contar que o fim da União Soviética, né, também causou estragos dentro da União Europeia. Isso tudo foi um caldo onde começa a surgir uma dificuldade. Ora, se eu tenho a União Europeia e um português pode ir trabalhar na Inglaterra, por exemplo, sem nenhum problema de transição, né, de fronteira, vai acontecer o quê? Que a direita começa a dizer, não, mas o trabalho na Inglaterra tem que ser para os ingleses.
Mas aqui tem muito português, tem muito italiano. Não, isso é o Brexit. O grande problema do Brexit é que, dentro da Inglaterra, os países semi-periféricos da Europa, Espanha, Portugal, Grécia, Irlanda, né, migraram para a Inglaterra e tomaram o emprego de quem? Dos ingleses. Barateou a mão de obra. Isso aconteceu também nos Estados Unidos. E aí, não é um golpe de sorte o crescimento da direita. Não, ele vem no bojo. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump é eleito pelos trabalhadores, pelos operários, pelo proletariado branco, que se vê perdendo o emprego para os proletariados chicanos, mexicanos, de Porto Rico, de Colômbia, Honduras, Brasil. Esta a mesma coisa que aconteceu na Alemanha de Hitler, onde Hitler dizia a Alemanha para os alemães, você vai ter nos Estados Unidos, né? A Great America, a grande América, para os brancos americanos. E é nesse sentido que o Trump é eleito. Não é um acidente de percurso. Aqui também não é um acidente de percurso. E aí eu quero divergir cordialmente dos companheiros que disseram que Bolsonaro aqui é um acidente de percurso, que a burguesia não estava preparada para esse tipo de governo e nem o queria, ou foi uma jogada de sorte. Não! Isso foi preparado aqui por um monte de situações. Eu estou pulando um monte de coisa que eu preparei um treco bem maior, mas as políticas da aliança dos setores atrasados e conservadores que detêm a maioria da riqueza nacional de capital e de terras impediu, ao longo da nossa história, que houvesse ruptura com o modelo do capital colonial, deixado pelo Império, e que foi seguido e aprofundado pela República. Mesmo as tímidas tentativas de distribuir 2% da riqueza concentrada produziu golpes, seja na República Velha, seja na República Nova ou na contemporaneidade. Júlio Prestes, Getúlio Vargas, Góes Monteiro, Mena Barreto, Jânio, Jango, Collor, Dilma. Todos esses são significações importantes dessa política de manejo da burguesia. Todos eles fizeram um acordo ou representavam os interesses de grupos de direita e à esquerda que indicavam ou um redimensionamento liberal republicano do Estado ou uma progressiva inclusão das políticas públicas dos setores mais pobres da população. Ainda que na República Velha a relação com as oligarquias agrárias fosse mais visceral. Como viam as mudanças, como esse tipo de governo viam as mudanças somente a partir dos interesses da própria burguesia, ou seja, o que eu estou tentando dizer aqui? Que todos aqueles que tentaram mudar o país consideraram que o principal fator de mudança era a própria burguesia. E com ela fez aliança para tentar mudar o país. E não compreendia que sem ela, ou seja, não conseguia compreender de outra forma, que sem a burguesia, pensavam eles, não era possível fazer qualquer tipo de mudança no país. Essas são as bases das alianças, tanto de Getúlio Vargas, quanto de Jango, quanto do Partido dos Trabalhadores. E quanto da maioria dos governos de esquerda, da esquerda oficial, do PSOL ao PCdoB, nos municípios e nos estados.
Então você vê uma celeuma de aliança dos partidos de esquerda de todos os tipos, desde a DEM até com o PHS. É mentira que estou dizendo? É só pegar os mapas eleitorais de PSOL, de PT, de PCdoB. É só pegar os mapas eleitorais, não é? Não precisa de muita coisa. E não sou eu que estou inventando isso. Bom, mas aí, ainda que legitimizada pelas urnas, a esquerda institucional, ou a esquerda da ordem, como eu a chamo, aplica na maior parte das vezes as políticas e planos econômicos que beneficiam o capital e fazem pequenas reformas que confortam os setores explorados. O projeto reformista tem, por estratégia, um longo governo, que não emplaca, senão com a concordância da burguesia, que detém o poder real e a capacidade militar do uso da força. Nesse sentido, o uso da força legítima, veja, isso aqui é importante, o uso da força legítima não está somente no Estado, Weber, ou está no Estado enquanto Estado servil aos interesses da grande burguesia, que controla os setores militares, enquanto destacamentos supraconstitucionais e supra-Estado. Os militares no Brasil são os verdadeiros detentores da força e garantidores da existência do Estado e da democracia. E a democracia deve subordinação a seus interesses corporativos, que estão, por outro lado, ligados aos interesses do capital nacional e internacional. Essa é a razão de não ter havido, de fato, a transição da ditadura militar para a democracia no Brasil. Porque na democracia burguesa, o uso da força legítima e do direito é definida apenas pela sociedade capitalista burguesa e sua Constituição, ou seja, o Estado soberano. Essa também é a razão de as políticas de reformas não serem exitosas ou serem limitadas no Brasil e terem grandes limitações político-econômicas. E, por fim, uma limitação chave: os militares não deixam. Bolsonaro é o resultado desse pacote medíocre, desse pacto medíocre entre os setores democráticos e religiosos, evangelismo, que se subordinam aos militares e ao capital, e, por outro, da associação entre o fracasso das alianças produzidas pelos governos de esquerda, que preferiu a exclusão da população organizada nas garantias da legitimidade e governamentalidade, exigência, que essa é uma exigência político-militar. O Partido dos Trabalhadores não deixou de organizar a população porque ele não quis simplesmente. Não, porque é uma exigência militar. É uma exigência da continuidade de todo o poder dentro do Brasil. Não é? Isso compreendendo que quem garante aqui esta liberdade não é o Estado Constitucional. Porque o Estado Constitucional é garantido pelo Estado de força, que é dos militares. A parte disso, essas organizações populares que não foram organizadas também se tornaram engessadas. Eu estou falando dos sindicatos, das associações de bairros, de vários tipos de associação, que têm uma estrutura hierárquica e que não perceberam a mudança que vinha vindo desde os anos 80, principalmente a partir dos anos 90, que era a relação de horizontalidade produzida pelo acesso à internet, a presença do indivíduo não organizado, né, e da possibilidade de intervenção desse indivíduo. E com isso, esses organismos sindicais se afastam da sua base, se afastam da categoria. Também não perceberam que o movimento da burguesia era desmoralizar os quadros da esquerda.
desmoralizar os quadros da esquerda que dirigiam o Estado com o discurso de corrupção. Bom, quando ele faz isso no mensalão, qual é a posição da esquerda oficial, toda a esquerda? É blindar o Lula. Né? Blindam o Lula, ao invés de enfrentar o discurso moralista punitivista, não é? Vão e blindam o Lula e entregam a cabeça dos seus estrategistas, José Dirceu e José Genuíno. Guardado aqui minhas diferenças graves com eles, não é? Eles eram, simbolicamente, a representação política da esquerda que faria mudanças radicais na sociedade, mesmo que não fizesse. Bom, eu vou pular um monte de coisa aqui, porque eu acho que tem uma coisa importante. Tem muita questão aí para discutir sobre essa análise de como é que a esquerda e o governo de esquerda contribuiu, né, para o surgimento, que não é por sorte, do Bolsonaro e da ultradireita. Mas eu quero falar de uma outra coisa, antes de, porque tem só 5 minutos, que é o conservadorismo nosso de cada dia. Ou seja, como somos fascistas diariamente? Os novos governos, David Gordon, se apresentavam como novos modelos de gestão sobre a pressão dos movimentos sociais e políticos que culminaram com a Constituição de 88. Ao se tornarem institucionalizados, produziram o fenômeno da judicialização da luta social e do comportamento dos indivíduos, seja no serviço público, seja na vida e empresas privadas. Na ditadura militar, não era uma possibilidade de entrar na justiça para garantia dos direitos, por motivos óbvios. As lutas sociais davam-se pelo conflito entre capital e trabalho, na vida econômica e no serviço público, entre interesses dos trabalhadores e os interesses do Estado, que por fim representavam os interesses da classe dominante. Essa facilidade de identificação do inimigo e de restrição das reclamações ao campo da luta social logo se dissolve depois da Constituição de 88 e dos novos governos. Paulatinamente, os sindicatos foram guinados para a luta jurídica, transformando a luta com o capital em luta no campo legal. Uma avalanche de ações jurídicas transforma os motivos de sindicalização em permanência e modificam o perfil dos sindicalizados. Isso implicou uma virada para a direita dentro das organizações dos trabalhadores. Quanto mais havia motivos para a ação jurídica, menos motivo havia para o enfrentamento direto com o patrão e com o capital. Ao mesmo tempo, a organização dos trabalhadores da base, em comissões ou comitês de fábricas, foram transferidos e transformadas em cargos na hierarquia sindical. O enfrentamento já não era direto, empresa por empresa. A solidariedade sindical vai sendo deslocada para fora do horizonte da luta e trocada por ajuda comandada e definida através das estruturas sindicais, ou seja, uma solidariedade entre os dirigentes dos sindicatos. Normalmente financeira, e com a presença de moções de apoio, cartas, né? Em substituição à solidariedade de classe, de luta, de trabalhadores que ativamente, por ação social, se solidarizam na luta para com os outros trabalhadores. Sem outra alternativa, as decisões da cúpula sindical vão aos poucos substituindo a decisão da maioria dos trabalhadores. A pauta dos sindicatos vai se tornando a pauta dos partidos, que nela atuam através de suas direções, e perdendo então a independência necessária dos trabalhadores em relação a partidos e governos. Ao mesmo tempo, as centrais sindicais vão se burocratizando e até se tornando um peru de um grupo de direção sindical, e não mais dos sindicatos,
base dos trabalhadores, que cada vez mais se distanciam da discussão da política sindical. Junto com a hierarquização decisória dos sindicatos, há o aumento da partidarização dos sindicatos e o fim da independência de classe em relação a governos e a partidos. Como tem apenas 30 segundos, assim, veja, o que eu estou dizendo aqui não é a verdade, porque não existe verdade na visão política e na estrutura de uma conjuntura. O que eu estou colocando aqui são alertas para que nós possamos fazer uma discussão séria sobre não só a conjuntura que nos abala hoje, mas como também a estrutura sindical que herdamos e que estamos mantendo. Uma estrutura que rejeita os trabalhadores, que não acredita que o trabalhador na base possa se organizar porque tem medo dessa organização. Porque depois as comissões de fábrica se tornam verdadeiros sindicatos por local de trabalho e não querem mais obedecer. E agora nós queremos perguntar o seguinte: que sindicato que nós queremos? Nós queremos sindicatos de trabalhadores que obedecem ou nós queremos sindicatos de trabalhadores que finalmente pegam na mão a sua própria história?